Bem, pessoal, continuando a nossa conversa, falando um pouco mais sobre gráficos de função do segundo grau, ou gráficos da função quadrática, a gente tem o seguinte, como que a gente vai desenvolver esses gráficos? A gente pode fazer da maneira que você estava fazendo até o momento, que é jogando valores para essas funções e desenhando os gráficos, aonde que vai passar os pontos e tudo mais. Ou a gente pode fazer da seguinte maneira, fazer como está se descrevendo no livro didático, entre as páginas 52 e 54. Está falando o seguinte, tem vários pontos de interesses bem precisos para a gente descobrir o gráfico de segundo grau. Nenhuma maneira está mais correta ou menos correta. Só que tem algumas coisas que eu gostaria de abordar com vocês, porque interseção com x, interseção com y e o vértice são fundamentais para a gente observar esses gráficos, tá bom? Interseção com x, a gente já viu esse caso. Interseção com y, a gente vai ver agora, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a gente tem essa equação. Essa função, já que eu tenho uma outra incógnita, certo? Essa é a principal diferença. Primeiro, quando eu tenho meu f de x ou meu y, eu tenho a função. Agora, se eu pegar esse menos x ao quadrado, menos 4x mais 3, igualar a zero, aí eu tenho as minhas equações de segundo grau. Como eu estava comentando com vocês, eu tenho que vamos desenhar aqui, tá bom? Esse aqui vai ser o meu gráfico. E ali vai ser o meu rascunho das coisas que eu vou comentando. O meu gráfico vai ser em preto. Meu gráfico do exemplo. Eu vou ter o meu x, meu y, em que, bem, eu poderia muito bem colocar aquela tabelinha com os valores e ir procurar quais vão ser os termos, mas eu não vou fazer isso. Vou somente terminar de montar minha tabelinha aqui. Aqui. Beleza. Bem, primeiro, interseção com x. Como eu estava comentando com vocês, a gente transforma isso em igual a zero para a gente obter uma equação. Mas o que seria isso graficamente falando? Bem, se eu tenho uma igualdade aqui e eu estou igualando o meu y igual a zero, quer dizer que, geometricamente falando, eu vou buscar aonde estão os meus x em que vai andar somente em x, ou seja, onde o meu gráfico intercepta o x. Logo, se ele intercepta, quer dizer que o meu y vai ser igual a zero. Então, por isso que eu faço essa correlação da minha função com Bhaskara, a equação de segundo grau. Nesse caso, eu tenho que, vamos descobrir esse meu primeiro, minhas interseções. Se é uma, duas ou nenhuma, como as raízes da minha equação. Se eu tenho essa minha equação, menos x ao quadrado menos 4x mais 3, eu tenho que meu a vale menos 1, o meu b vale menos 4 e o meu c vale 3. Bem, se eu tenho isso, eu vou ter que os meus x da minha equação vai ser igual a menos 4 mais ou menos raiz quadrada de meu b ao quadrado menos isso mesmo, somente vai lembrar da fórmula
Menos 4AC. Porque às vezes me foge um pouco a fórmula, tá? Peço perdão. Menos 4 vezes AC, ou seja, menos 4 vezes o meu A, que vale 1, vezes o C, que vale 3. Isso tudo dividido por 2 vezes menos 1. Pessoal, essa formulinha aqui é aquela fórmula de Bhaskara, que é o menos B mais ou menos B ao quadrado menos 4AC dividido por 2 vezes A. Eu coloco somente os negativos em parênteses por conta de jogo de sinais, tá bom? Esse 3 não precisa de parênteses, porque ele já vai na demanda, ele já vai com os outros, tá bom? Bem, respondendo isso, eu tenho que vai ser igual a menos com menos mais 4, mais ou menos 4 ao quadrado, 16, seja positivo ou negativo. Com o expoente positivo vai ser positivo. 16 menos 4 vezes 1, só que negativo, negativo, mais positivo com negativo, positivo com positivo, mais, ou seja, 4 vezes 3, que no caso vai ser 12. 16 mais 12 vai dar raiz quadrada de 16 mais 12 de 28. Isso aqui dividido por 2 vezes 1, só que negativo, menos 2. Bem, então, eu vou ter que raiz de 28 e 4. Eu vou ter que o meu x, vamos só simplificar esse raiz de 28, só para facilitar a nossa vida. Raiz de 28, 28 simplificando por 2, vai ser 28 por 2 vai dar 14. Vai dar 14. 14 por 2 vai dar 7. 7 é primo, 7 é 7. Então, é 4 vezes 7. Ou seja, a raiz de 28 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes 7. Ou seja, eu posso escrever como 2 raiz de 7, já que esse 4 sai lá para fora como 2 e o 7 permanece. Continuando aqui, eu vou ter que os meus x vai ser igual a 4 mais ou menos 2 raiz de 7 dividido por menos 2. Então, já que eu vou ter isso aí, eu vou ter 2x. Primeiro, eu vou ter o meu... Vou colocar até de vermelho. O meu x1, meu x', meu primeiro x, então eu vou chamar de x1. Vai ser o 4 mais 2 raiz de 7 dividido por menos 2. E aqui eu posso simplificar, o menos 2 vai dividir todo mundo, mas esse aqui eu não posso dividir, mas eu posso dividir separadamente. Ou seja, 4 dividido por menos 2 fica menos 2, menos, mais com menos, também menos, e 2 dividido por 2, 1, raiz de 7. Da mesma maneira eu vou ter o meu x2, que vai ser 4, que vai ser o 4, menos 2 raiz de 7 dividido por menos 2. A mesma ideia, eu vou ter menos 2, porque é 4 dividido por menos 2, só que mais, porque menos com menos, mais raiz de 7. Bem, então, vamos lá. Raiz de 7 é mais ou menos... é maior do que 2 e menor do que 3. Então, fica mais ou menos... Tá, enfim, deixa eu ver aqui. Só uns 2,5. Estou chutando assim, uns 2,5. Então fica menos 4,5 e aqui 2,5 fica 0,5 positivo. Beleza. Isso aqui vocês podem fazer na calculadora ou vocês podem desenhar um pouco mais próximo. Não precisam se preocupar, tá bom? Enfim, eu tenho os meus x. Quer dizer que o meu
o meu gráfico vai tocar no eixo x em x1 e x2. Onde está meus x1 e x2? Meu x1 é menos 2 menos raiz de 7. Isso vai dar mais ou menos 4,5, ou seja, 1, 2, 3, 4,5. Vai ficar entre 4 e 5, mais ou menos. Só que negativo. Aqui vai ser o meu x1. Agora, o meu x2 vai ser menos 2 mais 7. 7 seria mais ou menos 2,5. Eu estou chutando assim de cabeça. Eu sei que não é isso, tá? Mas somente estou vendo onde que ele vai, a posição que ele vai estar. Aí ficaria mais ou menos 0,5 positivo. Ficaria mais ou menos aqui que o meu x2. Bem, eu sei que ele vai tocar aqui, mas ele vai tocar para cima ou ele vai tocar embaixo? Bem, nisso a gente vai ter a minha segunda observação, que seria minha interseção com y. Na minha interseção com y, pessoal, o que eu tenho? Na minha interseção com y, o meu 2, só separar aqui, no meu 2, eu vou ter aonde que eu vou conseguir, aonde que vai ser o meu valor de y. O meu valor de y, eu posso verificar de duas maneiras. O livro traz um consenso muito massa, que é a média aritmética, para a gente saber aonde que vai cortar o valor de y. Mas, vamos lá, beleza. Só que tem um ponto interessante que ele fala que é o seguinte, aonde vai cortar o eixo x. Nesse caso, pessoal, vamos imaginar o seguinte. Se eu tenho essa equação aqui. Bem, eu tendo essa equação, vocês concordam que, no primeiro caso, eu zerei o y para achar o x, certo? Porque assim, eu zerei o y para achar aonde vai andar somente aqui. Mas, nesse outro caso, e se eu zerar o x? Se nesse outro caso, eu pegar essa mesma equação, y igual a menos x ao quadrado, menos 4x mais 3. Eu não vou observar aqui, se eu zerar o x, isso aqui vai para zero, e isso aqui também vai para zero, já que eu vou estar simplesmente andando somente em y, sim, certo? Então, se isso aqui vai zerar, a mesma ideia da minha equação, porque aqui eu zerei para zero, para aí sim achar a minha fórmula, a minha Bhaskara. Só que aqui eu estou colocando x como zero para achar meu y. Ou seja, eu tenho que meu y é igual a 3, positivo. Ou seja, em todas as minhas equações, todas as minhas funções do segundo grau, ou equações do segundo grau, caso queiram, todo e qualquer termo independente aqui, esse número que está sozinho, vai ser exatamente o local onde o meu gráfico vai tocar y. Por quê? Aqui vai zerar e aqui vai zerar, ou seja, y igual a 3. Ou seja, 1, 2, 3. Aqui vai ser o meu ponto, vai ser o meu y igual a 3. Certo? Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai subir, tocar aqui e descer. Porque não tem como ele fazer isso aqui, ó. Tipo, do lado, né? Só tem só para cima e só para baixo. Esse gráfico é muito importante porque não tem inclinado. Tem só para cima, só para baixo, só para um lado, só para o outro. É como se fosse norte, sul, leste, oeste. Não tem noroeste, centro-oeste, sudeste. Não tem. Tem somente para cima, para baixo, para o lado e para o outro. Ou seja, o meu gráfico vai vir por aqui, tocar aqui, ir em até certo ponto, tocar aqui de novo e descer. Certo? Tá, mas até onde ele vai subir? Bem, até onde ele vai subir, vamos encontrar então o vértice. O meu primeiro já achei, o meu segundo eu já achei, e o meu vértice.
Bem, o meu vértice, uma coisa boa desse gráfico é que ele é simétrico. O que quer dizer simétrico? Eu tenho, tanto para cima quanto para baixo, eu vou ter um ponto geográfico em que ele vai cortar bem no meio, que vai ter os mesmos valores aqui. Ou seja, vai ter um ponto bem no meio mesmo, que vai ser tanto a inclinação, se ele vai ser mais aberto, se ele vai ser bem fechadinho, ou se ele vai ser totalmente aberto para cima ou bem fechadinho. Vai ter um ponto bem no meio que eu vou conseguir perceber isso. Aonde que vai ser esse ponto? Bem, vamos usar a malandragem. Se esses dois pontos, se ele é simétrico, esses dois pontos é quando meu y é igual a zero, então eu posso pegar a média aritmética desse aqui, que vai ter um ponto central em que eu posso traçar aonde que ele vai cortar. Minha malandragem matemática. Se eu tenho esses dois pontos e eu tenho um ponto no meio, eu posso usar a minha média aritmética. Ou seja, eu posso usar que no meu 3, eu posso usar que, se eu tenho a minha média aritmética, o meu x do vértice, quanto que vale? Vai ser x1 mais x2 dividido por 2, já que eu vou procurar o meio. Se eu vou procurar o meio, eu vou ter que x1 vai ser, x1 é quanto? Menos 2 menos raiz de 7 mais menos 2 mais raiz de 7. Bem, isso tudo aqui dividido por 2. Ok, se eu tenho esses pontos aqui, quer dizer que eu estou somando um mais o outro dividido por 2, minha média aritmética, para eu achar exatamente a minha posição, tá? Lembra lá atrás de ponto médio de segmento? Eu não usei a diferença para achar o tamanho, mas sim a média para achar o ponto. É a mesma ideia aqui. Se eu tenho 7, raiz de 7 positivo e raiz de 7 negativo, corta. Então fica menos 2, menos 4. Meu xv permanece, ou seja, meu xv é igual a menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Olha que curioso! O meu ponto vai ser exatamente... Meu ponto do meio vai ser exatamente aqui. Que vai ser o meu xv. Meu x do vértice. Bem, pessoal, eu sei que é muita coisa, tá? Mas vamos lá. Vamos lá, vai dar certo. Se eu tenho meu x do vértice, o que eu estava falando na nossa última aula, nos nossos últimos encontros, para cada valor que eu tenho, para cada valor x, eu vou ter um correspondente y, se ele faz parte do gráfico. Bem, para baixo não vai ter, já que ele passa aqui em cima. Então, eu vou prolongar, que vai ter um ponto em que ele vai alcançar esse vértice aqui. Ele vai alcançar esse vértice. Qual seria esse ponto? Bem, novamente, usando artifícios da malandragem, da aritmética, ou da álgebra, perdão, eu tenho que... Eu achei o x do vértice. Então, se eu achei o x do vértice, somente coloco aqui. Simples. O livro dá muito bem explicado qual que dá alguns exemplos de como você vai achar esse ponto. Ou seja, eu vou abaixar aqui, eu vou ter que o meu y é igual a menos x ao quadrado, mas só que o meu x do vértice, menos 4x, vou desenhar muito bem aqui, tá? Y é igual, meu y do vértice é igual a menos xv ao quadrado, menos 4xv mais 3. Por que esse xv e yv? É o vértice. O xv eu acabei de achar, que é o ponto central, que vai passar aqui.
Agora, qual que vai ser meu y do vértice? Meu y do vértice é igual. Quanto que vale meu xv? Menos 2, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, mais 3. Bem, menos. É isso mesmo? É. É isso mesmo? É. Sim. Então, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então, y do vértice é igual a menos 4. Menos 4, já que vai estar aqui. 4 vezes 2, 8. Só que menos com menos, mais 8, mais 3. Ou seja, menos 4 mais 8, 4. 4 mais 3, 7. Ou seja, meu y do vértice é igual a 7. 11 menos 4, 7. Ou seja, eu acabei de descobrir que meu vértice vai ter como ponto menos 2 e 7. Ou seja, é esse pontinho aqui. Ele vai mais acima ainda. Ele não vai passar aqui não. Ele vai vir até lá em cima e depois cortar aqui. Vamos tentar desenhar ele bem. Ou seja, ele vai até a minha posição, esse ponto aqui em preto, vai ser o meu y do vértice. Esse meu vértice vai ser o ponto 2 e 7. X negativo e y positivo. Amém? Bem, então, encontramos do porquê da minha báscara, x e y, o porquê do meu vértice, do meu y, até aonde que ele vai cortar, né? Porque ele vai até aqui em cima, ele não vai cortar o eixo x, ele só vai cortar em 3, depois descer. E a minha altura máxima. A minha altura máxima é o meu vértice. Eu sei que é muita coisa, para a gente digerir, mas tá aí o jeito correto, não correto, mas o jeito mais simples não, mais completo de se desenhar o gráfico. Observando que, novamente, aonde que ele vai traçar em x, aonde que ele vai traçar em y e aonde que vai ser o ponto máximo e o ponto mínimo, fazendo essas observações que a gente tem, certo? Eu coloquei esse exemplo para ser bastante completo, para colocar tudo que a gente deve aprender, tá? A gente vai ter outros exemplos nas próximas aulas, não de conteúdo, mas somente atividades, para deixar mais brando possível, tá bom, pessoal? Um bom dia.